Bom dia a todos, eu me chamo Arlene, tenho aqui a minha amiga Amanda e a Ana Lene, né? Nós somos estudantes do técnico de enfermagem e estamos aqui para falar um pouquinho sobre abuso psicológico, né? Você deve estar se perguntando, o que vem a ser abuso psicológico? Abuso psicológico é algo assim que a gente acompanha no nosso cotidiano, mas muitas das vezes a gente acha normal. É um xingamento, é um puxão de cabelo, assim, muitas das vezes a pessoa fica tentando desmoralizar o outro, ou agir de uma forma com que aquela pessoa fique todo o tempo ali naquela dependência um do outro, né? E assim vai. Há problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, né? Que está muito em voga hoje em dia. Muito se ouve falar de crises de ansiedade e depressão. A baixa autoestima. A violência psicológica pode afetar a autoestima e a confiança da vítima. Também leva a dificuldades de relacionamento. A violência psicológica pode afetar a capacidade da vítima de formar relacionamentos saudáveis. E também traumas. A violência psicológica pode levar a trauma e estresse pós-traumático. Entre essas consequências que nós falamos, né, a que mais ouvimos falar mesmo hoje em dia são essas duas, né, que é a ansiedade e a depressão. Devido a pessoa ser agredida, né, psicologicamente, emocionalmente, ela fica fragilizada. E muitas vezes ela se isola, né, que são esses casos de depressão, que a pessoa se isola e não quer ter contato social. E que é muito parecido também com a ansiedade, né, que a pessoa fica naquela neura, naquela preocupação excessiva, né, com o que os outros estão pensando, falando sobre ela. E isso causa também o isolamento social. A pessoa ela mesma fica se questionando, fica se excluindo. Como identificar a violência psicológica? Muitas vezes a gente se pergunta como é que identifica uma pessoa que está sofrendo a violência psicológica. É pela manipulação. O agressor sempre vai querer manipular a vítima. Podemos dar um exemplo, o agressor fazendo algo errado e a vítima se culpando por isso. Isso é um tipo de manipulação. E podemos também ter o controle. Aquele controle que, como a minha amiga Nalene relatou, o controle de não ter amigos, de não participar de reuniões familiares, porque existem agressores que impede a vítima de conviver familiarmente, de sair, de principalmente, vamos dizer, fazer um curso, estudar, trabalhar. Ainda existe muito isso. Então, isso é uma forma de controle, de manipulação. E temos o isolamento. Isso vem a recorrer que a vítima, ela continua em casa, a autoestima baixa, como a minha colega falou, relatou, a depressão. Isso causa pela manipulação do agressor. E a vítima, ela enxerga isso como uma coisa normal, porque ela não se vê que ela está sendo manipulada, que ela está sofrendo uma violência psicológica. Então, o que podemos observar que muitas mulheres, ou até homens, sofrem essa violência e não tem com quem desabafar, não sabe procurar ajuda, não sabe para quem recorrer. Então, a gente vê assim que as pessoas estão a gente, creio que muitos já ouviram assim, mulher minha não usa esse tipo de roupa, mulher minha não sai com esses tipos de pessoa, mulher minha não vai nem na esquina. Então a gente para analisar um pouco que essas pessoas elas sofrem a violência psicológica
sem entender para ela se é o certo, se é o errado. Com a Maria, ela vai dar o seu depoimento sobre o que ela passou, né, na sua vida, concernente à violência psicológica que ela sofreu. Vamos ouvi-la. Bom dia, meninas. Infelizmente, eu passei por esse relacionamento muito jovem. Foi para a minha primeira filha. Hoje ela tem 18 anos, né? Porque meu pós-parto, meu relacionamento já foi difícil. Foi um começo muito atípico. Eu engravidei na adolescência, então eu não trabalhava, eu dependia dele, morava na casa da mãe dele com a minha ex-cunhada. Então eu não tinha voz, eu não tinha autoestima, eu não tinha força para nada. O que ele falava para mim, eu não conseguia nem me impor. Eu não me impunha em nada. E quando ele via que eu estava começando a ter alguma autonomia, era humilhação, até para um creme de cabelo, um item de higiene, uma humilhação, que eu gastava demais, que eu não trabalhava, que eu não ajudava ele, que nem para isso eu servia. Então eu eliminava a minha autoestima no nível que eu não conseguia me achar nem bonita. Eu achava que eu era assim, totalmente inútil. Se eu passasse na rua e alguém me olhasse, meu primeiro pensamento era: eu tô suja, eu tô mal vestida, devo estar feia, porque eu não via mais beleza em mim. Eu não tinha vontade nem de me cuidar, eu ia pro banho e chorava horrores. Porque para as outras pessoas, ele mostrava um ser maravilhoso. Me tratava bem, me elogiava. Eu ficava assim, em choque quando ele começava a falar bem de mim, eu ficava assim, sem saber nem como reagir, sorria. Era aquele sorrir assim, porque eu não sabia nem como é que... O que estava acontecendo? Dentro de casa era uma grosseria, reclamava de comida. Para ele eu não sabia fazer nada, não sabia cozinhar, não sabia cuidar da minha filha. Não era uma boa mãe, não era uma boa em lugar nenhum. Então era uma coisa que a minha autoestima estava assim destruída, eu não tinha mais nada. Eu consegui sair desse relacionamento por quê? Porque eu já estava no ponto de me suicidar. Eu passei numa situação assim que eu não tinha mais prazer em viver. Para minha vida era acordar, cuidar da casa, cuidar de filho, fazer nada. Se juntava todos os parentes para ficar rindo, criticando, umas humilhações assim que eu não estava mais suportando. Meu pensamento era assim: eu não quero deixar minha filha. Eu cheguei num nível que eu vi que realmente eu estava precisando respirar, eu ia fazer uma loucura, porque eu estava no nível que eu chegava, dava 6 da tarde, eu dava banho nela, eu ia assim, eu morava na avenida. Eu ia para a avenida, eu ficava imaginando me atirar na frente do caminhão. Porque isso é melhor do que eu passar do que eu estou passando, pelo menos vai acabar. Porque as pessoas não vão acreditar que eu estou vivendo isso. E meus pais chegavam e eu fingia que estava tudo bem. Porque eu achava que eles não iam me apoiar. Então eu fingia que estava tudo bem. Todo mundo perguntava: não, estou bem. Para todo mundo eu sorria, para todo mundo eu estava bem. Então quando as pessoas me viam, eu estava super bem, eu estava sorrindo o máximo possível que eu pensava. Como é que eu vou explicar o que eu estou vivendo? Como é que as pessoas vão... Ele é tão legal com todo mundo. Como é que a pessoa vai dizer, ele faz isso contigo? Então eu me via descredibilizada. E quando eu pensava isso, eu pensava assim: se eu morresse, eu ia acabar com o meu sofrimento ali, porque eu não tinha mais nem visão de futuro para mim. Eu tinha parado no ensino médio, então eu não via futuro para mim. E eu pensava: eu não vou deixar minha filha passar por isso, porque eu não sei se vão cuidar dela. Então eu pensava em ir junto, ela ir junto comigo. E assim, foi preciso assim, alguém te alertar assim, de alguma forma para que você tivesse força e vontade de sair desse relacionamento? Você teve apoio de alguém? Eu pensava em terminar meu relacionamento muitas vezes, mas eu pensava no trabalho. Eu voltar para casa dos meus pais com a minha filha. E quanto tempo você conseguiu suportar essa situação? Acho que foi uns 2 anos e meio. Mas acho que piorou. Quando eu engravidei, eu já ia terminar. Então, quando eu descobri a minha gravidez, eu fiquei em choque, porque eu pensei: agora, como é que eu vou terminar? Como é que eu vou voltar para casa dos meus pais grávidos? Eu digo: não, mas ele vai melhorar. Aquelas promessas que tem no relacionamento: não, vai melhorar. Só que não melhorou. Eu decidi terminar, a gente voltou para casa dos meus pais para essa reforma, e eu conversei com minha mãe e meu pai disse que não estava dando mais certo. E se eu podia, se eles me aceitavam, morar lá. Ela disse que tudo bem. Foi que eu dei um basta. Que ia me devolver para casa dos meus pais, para eu ver o que era viver. Que eu estava reclamando de tudo que eu tinha, que eu só sabia reclamar. Então eu tinha que aceitar a traição, eu tinha que aceitar ele não cuidar nem da filha dele. Eu tinha que aceitar ele reclamar até de comprar o leite, sendo que ele saía com os amigos para beber, ele andava bem vestido. Até para comprar assim, uma roupa, para mim era um grande show. Eu cheguei a um ponto que eu digo: gente, se for pior do que isso, não vai ficar. Meu pensamento era:
eu terminando, porque eu já vivi tudo isso, se eu viver algo pior, pelo menos eu vou estar sozinha, ninguém vai estar me humilhando o tempo inteiro. E hoje, assim, como é que tu saiu de tudo isso e hoje, como que você se encontra a sua situação hoje? Hoje eu estou num relacionamento saudável. E as suas conquistas depois desse relacionamento abusivo? Eu consegui concluir meu ensino médio, porque eu continuei morando na casa dos meus pais, então eu concluí meu ensino médio que eu parei no segundo ano. Passei na UFMA para pedagogia. Então, hoje eu me considero uma mulher forte, independente, forte. Hoje eu posso, como eu digo, hoje eu não preciso aguentar nada. Se não tiver bom para mim, ninguém vai falar nada para mim, vai falar se eu estou gastando, se eu não estou gastando. Então, a minha independência financeira foi uma libertação maior ainda depois desse relacionamento. E eu entendo que as mulheres precisam ter independência financeira. Porque olha pro lado, as pessoas dizem, não sai porque porque gosta dessa vida. Não é. Eu não tinha autonomia, eu era maior que eu tinha 17, eu saí tinha 17 anos. Então eu não tinha autonomia, eu não estava nem sabendo, não sabia nem o que era viver, eu não tinha nem como me relacionar com as pessoas para pedir ajuda, porque ninguém via que as pessoas já tá reclamando de tudo. Nossa, ele é tão gentil com todo mundo, é tão engraçado. Tão... Amiga, ele foi ruim pra mim, né? Para outras pessoas ele é bom, pra mim não foi bom, né? É assim, se você se deparar com alguém passando por uma situação parecida à sua, assim, tu sabe assim como tu ajudar? Das vezes que eu já presenciei assim, relações complicadas, porque a gente também, é até difícil de se meter, mas eu alerto assim, mulher, tem que fazer um curso, profissionaliza, te organiza para sair desse relacionamento, porque não dá pra gente pensar que eu vou sair hoje terminar, não dá. Você tem que se organizar. Então, que eu penso que a gente tem essa questão da profissionalização, a mulher entender que ela tem que se bancar. Então hoje eu penso assim, eu estou num relacionamento, tive outro filho depois, daí que eu meu companheiro teve que chegar e dizer, mulher, a gente está junto, tu não está vivendo isso. Foi que eu consegui viver a minha gravidez de uma forma mais saudável, porque nem isso eu olhava assim, parece que eu estava vendo aquele mesmo caos. Eu ficava assim, eu digo, gente, de novo eu estou grávida, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? E eu já era independente, já tinha uma formação, já tinha minha profissão, eu fiquei assim num gatilho tão grande que eu digo, gente, até que eu fui entender que eu não estava mais naquele mundo que eu vivia, eu não estava naquele poço. Isso pra mim foi assim, e muitas mulheres vivem, elas estão ali e ainda quando saem, os gatilhos estão ali presentes. Então tem que fazer um acompanhamento psicológico, porque a gente vive assim, eu digo, se eu vou pro psicológico, eu nem saio de lá. Porque todas as pessoas precisam de terapia, gente. Não é só as pessoas que passam por violência física, violência psicológica. Eu acho que todo mundo deveria pedir ajuda, um acompanhamento. Nós agradecemos aqui. Eu amei ouvir tua história, né, e saber que você deu a volta por cima, né, e teve a coragem, que é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que dar um basta, a gente tem que dizer não à violência contra as mulheres, seja quem for, né? Tipo de violência nenhuma a gente não tem que aceitar. Obrigada. Depoimento foi ótimo.